Cicobi, Cicobi Centro. Muito bem-vindos a este, que é o primeiro episódio da nova temporada do podcast da Cicobi Centro, o Cop Conversas. E hoje nós temos um tema muito especial para tratar aqui, com o nosso quadro social, com a nossa comunidade, com os nossos colaboradores de modo geral, que é o Ano Internacional do Cooperativismo. Este que foi instituído em comum acordo pela ACI e pela ONU. A gente vai comentar um pouco mais quem são e como atuam essas instituições em relação ao tema do cooperativismo. E o nosso convidado de hoje é o nosso presidente do Conselho de Administração, Ademir Stimmer. Seja muito bem-vindo, Ademir. Muito obrigado, bom dia. Eu acho que falar com o nosso cooperado, falar com as nossas comunidades é sempre muito bom. Então, manifestar aqui já de cara a nossa alegria de poder participar desse quadro. A Cicobi Centro sempre muito sensível em trazer esses temas que eu acho que consigam demonstrar a grandeza mesmo do cooperativismo e tudo mais que a gente pode estar impactando, estar influenciando nas formas de consumo, nas escolhas inteligentes e tudo mais que a gente tem que ter de comportamental, se a gente quer ver de verdade cidades transformadas, o país da gente transformado e tudo mais. Então, uma alegria estar aqui, acho que o tema muito relevante. Ter um ano dedicado para o cooperativismo, com certeza vai nos dar inúmeras possibilidades de conversar sobre o cooperativismo e promover o cooperativismo. Então, um bom assunto e grato pelo convite. Perfeito. Então, vamos lá, vamos iniciar. A gente preparou aqui algumas perguntas, respostas, umas palavras-chave sobre o tema. E acho que para quem acompanha o cooperativismo já há mais tempo, é inegável o impacto positivo que esse negócio deixa dentro das nossas comunidades, especialmente quando a gente fala de modelo de negócio, né? Então, não faltam pesquisas quando a gente olha para o quanto isso impacta em geração de empregos, aumento de renda, índice de desenvolvimento humano, o próprio PIB acaba sendo impactado por tudo isso. E, Ademir, como é que você enxerga o impacto da ONU, junto com a ACI, que é a Aliança Cooperativa Internacional, né? Como é que você enxerga o impacto dessas duas instituições de renome e de relevância mundial terem escolhido 2025 como o Ano Internacional do Cooperativismo? Bom, acho que a gente precisa dar dimensão sempre para cada assunto que a gente quer comunicar e que a gente quer muito que a sociedade se entenda com isso, se desenvolva e também o nosso cooperado. Então, acho que a Cicobi Centro tem o papel dela, então nós temos uma forma de comunicar o cooperativismo que é própria nossa, né, Edgar? Rodamos com pré-assembleias, temos outros eventos do Conversas, sem ser aqui a partir do podcast, com outros canais onde a gente vai e tem muita conversa olho no olho com o cooperado. A gente tem as representatividades a partir do sistema Cicobi, OCB, outros sistemas cooperativos, quando a gente fala de crédito, atuando, mas é importante essa escala. Então, quando a gente olha para o impacto de tudo que o cooperativismo pode causar na comunidade mundial, olhando todo mundo aí como, acho que imbuídos, responsabilizados de criar um mundo melhor, faz muito sentido você ter a ONU. A ONU já tem inúmeras diretrizes, né, encaminhadas que vão conectadas a pautas de responsabilidade social, responsabilidade ambiental, enfim, tudo que a gente precisa estar trabalhando para erradicar a pobreza do mundo e tudo mais, que são as ODS, né? E foi muito interessante ver a ACI, junto com a ONU, fazendo essa ponte e elegendo. Não é a primeira vez, é o segundo ano aí, né, que a gente tem um ano dedicado para o cooperativismo. Então, eu acho que é interessante ver a força que isso tem, porque não é a Cicobi Centro comunicando, não é o sistema Cicobi, não é o ramo crédito comunicando. Estamos falando de um esforço mundial, né? O mundo dedicando um ano para falar sobre cooperativismo, tudo que a gente consegue causar de impacto verdadeiro, tudo que pode ser entregue, tudo que pode ser transformado pelas mãos do cooperativismo. Então, cria uma janela de oportunidade para a gente avançar, e avançar com o cooperativismo não é isoladamente avançar com ele, é avançar de verdade em entregas significativas que têm condição verdadeira de entregar melhores lugares para se viver, melhor renda, melhor qualidade de vida, melhor
segurança alimentar, enfim, inúmeras pautas que podem ser contribuídas, melhoradas com o cooperativismo, pelas mãos do cooperativismo. Então, gera a oportunidade do debate e mais formas para a gente comunicar. Então, é de uma grandeza que a gente ainda está no primeiro mês, mas temos aí mais 11 meses para ir dando dimensionamento, né, que a pauta merece, que o assunto merece. Perfeito. Bom, você falando aí vai me caindo alguns insights, algumas lembranças, e quando a gente olha, por exemplo, instituições do renome, do tamanho, do porte, né, de uma organização dessas organizações, o quanto isso faz o mundo falar sobre isso. Então a gente vê já matérias sendo publicadas em sites nacionais a respeito de cooperativismo, portais de notícias que nunca tinham falado sobre o tema, talvez levando esse assunto para pessoas e comunidades que até então não conhecem disso, né? Especificamente sobre as ODS, quando você comentou, a Cicobi Centro, ela é signatária do Pacto Global da ONU desde 2022. E a gente vem renovando o nosso compromisso, né? Renovando a nossa assinatura com esse pacto ano após ano. E talvez a gente não acredite ou a gente não se vê tão capaz de, num tempo curto, proporcionar ou transformar a perfeição nesse mundo que a gente vive. Mas a gente segue acreditando que a gente deixa ele um pouquinho melhor todos os dias com as ações, né? Então, várias das ações sociais, de projetos e até planejamento estratégico nosso é bem orientado a isso. Nós temos link com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, acho que é oportuno a gente fazer esse link e entender que, para quem ainda não conhece muito de como esse negócio funciona, como que o dia a dia vai sendo seguido e as agendas mundiais, regionais e locais, elas estão conversando de um jeito ou de outro, né? Perfeito. Ademir, de modo geral, assim, como é que tu observa o impacto do cooperativismo no desenvolvimento social e econômico da nossa região norte, especialmente em Rondônia? Então, já que estamos falando de cooperativismo, vamos entender as formas que esse modelo de negócio ele pode beneficiar as comunidades que ele atua. Legal essa pergunta, Edgar. Essa pergunta tem que tomar cuidado com a resposta, né? Porque em função de tudo que eu trabalho pelo cooperativismo e de tudo que ainda me faz brilhar o olho, eu consigo ficar um dia respondendo essa resposta e possivelmente não vai esgotar o assunto, né? Mas acho que não é também a intenção aqui, é a gente de fato criar pontos de atenção em relação a isso, do cooperativismo. E daí tem coisas que merecem destaque, para a gente falar certinho assim, de tudo que a gente tem contribuído já com o cooperativismo, olhando para o Brasil e olhando para Rondônia, olhando, acho que para o mundo, né? É o ano do cooperativismo sendo celebrado no mundo, né? A gente precisa notar um comportamento muito particular, mais de um, na verdade, né, do cooperativismo. E são movimentos que nos chamam muito a atenção, assim, que nos fazem, acho que, querer cuidar melhor do cooperativismo. Quando você olha para o cooperativismo, historicamente, ele não nasceu de momentos fáceis. Ele sempre nasceu de uma dor, ele sempre nasceu como uma solução. E, curioso também, sempre nasceu em pequenos lugares. Ele vem do interior para grandes lugares. Então, eu acho que isso a gente precisa prestar atenção. Mesmo que você tenha uma grande organização falando sobre cooperativismo nesse momento, e daí tem... A CI é representatividade, né? Ela vai subindo aí, né? E quando você vê para a ONU falando, é um reconhecimento já do que está feito, mas a gente precisa entender muito isso. Como esse movimento aconteceu? Esse movimento não começa com grandes instituições, não começa com um governo que lidera todo um continente ou coisa assim. Ele começa pela mão do indivíduo. Então, acho que é de um valor enorme a gente olhar por tudo que foi construído pela mão do indivíduo. Temos os sistemas cooperativistas que vão em todos os ramos, né? Sempre, às vezes, quando você olha hoje para grandes cooperativas que têm impacto relevante hoje na exportação da principal commodity que o Brasil exporta, que ainda é comida, quando você olha, às vezes, a origem da cooperativa, ela nasceu numa cidade de 10 mil habitantes. Perfeito. Olha, grandes cooperativas de crédito do nosso sistema, ou do sistema Sicredi, ou do sistema Cressol, dos outros sistemas que estão postos aí, e essa verdade também é muito presente no Cicobi, grandes cooperativas de crédito que hoje já estão gerando grande impacto nas comunidades onde a gente atua, fala grande mesmo, cooperativas de 5, 10 bi,
de ativos, com um número expressivo de cooperados no quadro social, fazendo o papel dela de uma forma muito presente, muito local naquela comunidade, mas já impactando na economia, no cenário nacional. Aí você vai ver o berço onde essa cooperativa nasceu, também um lugar de 5, 10 mil habitantes, começou com 20 pessoas, que é o mínimo que se prevê para constituir. Então, acho que olhar para essas grandezas de como o movimento cooperativista se dá no dia de hoje, como ele se dava 2 séculos atrás, quando ele também começou forte, né, na região da Europa, Rochdale e tudo isso, a partir de pessoas que tinham um grande problema para resolver, em alguns momentos o problema da miséria mesmo, da fome, do desemprego, da falta de acesso a inúmeros produtos e soluções que precisavam. Então, a gente olha sempre para essas grandezas, eu acho, para que quem está nos ouvindo não entenda que o cooperativismo, na forma que ele está hoje, se tem cooperativas muito grandes, agroindustriais, de crédito, de transporte e tudo mais, que isso não nasceu assim, né, que isso não nasceu grande e que principalmente quem promoveu não foram grandes instituições. E agora a gente já começa a ver um reconhecimento, como essa pauta é importante para o mundo. Ela é importante para a localidade de 5, 10 mil habitantes, porque esse é o principal lugar que é impactado pela ausência de qualquer recurso, né? O cooperativismo de crédito está ali para suprir uma demanda que é a ausência de recurso ao crédito, ao dinheiro, às formas de poupança, educação financeira, desenvolvimento. Quem financia a minha operação da mercearia para tocar, e quando você olha daí para os outros ramos de transporte, cada um está ali para resolver uma dor. Eu acho que a primeira grandeza que a gente tem que destacar é isso, que ela começou de forma individual sempre, por gente muito simples, que estão muito na simplicidade dele, muito preocupado com o entorno. Quando a gente já transborda, para de se preocupar só consigo mesmo e começa a se preocupar com o entorno. Como que eu crio negócios que impactem de verdade na vida da minha cidade, na vida do meu estado, na vida do meu país, enfim, na história do mundo. O cooperativismo se vê daí como uma condição possível de ser feita por pessoas simples, de forma simples e que tem condição de escalar porque resolve um problema que é de verdade. Daí, quando a gente vai para a dimensão dos impactos, aí eu acho que a gente vai ter que restringir, né, cara? Verdadeiramente, eu acredito que é hoje o modelo de negócio que está proposto no meu tempo, no tempo que eu vivo, né, e no tempo do que eu conheço. A gente não conhece toda a história desde da construção do mundo, mas quando eu olho para trás, eu ouso dizer, mesmo pelo que está escrito, pelo que a gente conhece da história, nós nunca tivemos uma oportunidade tão grande de desenvolvimento em nenhum dos modelos políticos, em nenhum dos modelos sociais, em nenhum dos modelos econômicos que foram propostos para nós. A gente nunca teve a oportunidade de um modelo tão completo para de verdade causar as formas de desenvolvimento que a gente precisa para ser uma comunidade próspera, com qualidade de vida, com riqueza no sentido de riqueza não de dinheiro, riqueza de valores e de outras formas de pertencimento, realização e felicidade que a gente precisa alcançar. Odemir, até para que talvez a gente possa explorar alguns temas e ser ainda mais didático no que é o cooperativismo, tá? Eu não recebo nenhuma nem duas, são dezenas de perguntas sobre o que te fez entrar dentro do cooperativismo? O que o cooperativismo de crédito é diferente do bancão, por exemplo, né? Falando do nosso ramo especificamente. E acho que o teu comentário ele vem muito nesse sentido, assim, de trazer as origens, de trazer os porquês, que são os propósitos. E faz sentido a gente afirmar que o cooperativismo ele é um modelo de negócio para um grupo de pessoas, até porque cooperativismo não se faz sozinho, eu necessariamente preciso, né, É um negócio coletivo. de um trabalho em equipe ali, de uma coletividade para que ele nasça e ele floresça, ele se desenvolva, que por terem muitos problemas nas suas comunidades, nas suas vidas, elas não acreditam nem que o Estado vai resolver 100% dos problemas dela, e ela também não acredita que 100% é o próprio capital que vai resolver o problema dela. A gente poderia tentar fazer uma analogia de significado ao cooperativismo como um caminho do meio, onde a gente pega o melhor dos mundos em termos econômicos, sociais, políticos, financeiros, de organização dessas pessoas para resolver problemas? De verdade, a minha convicção toda em relação ao cooperativismo é exatamente nessa linha, né, Edgar? E para quem está ouvindo, a gente é bom que entenda. Quando a gente fala
O que é um sistema político que possa causar desenvolvimento? Um modelo democrático. Ele nos leva para uma oportunidade inteira de empreender, de causar riqueza. É perfeito? Não, não é. Mas é bem melhor do que várias outras ferramentas políticas que já foram propostas para nós. A gente já passou, né? O mundo já foi tocado por império, por monarquias, veio se transformando politicamente, e a gente tem um modelo que é muito bom de conviver com ele hoje, que é o modelo político que a gente exerce a democracia, que a gente pode viver por aí sem um rei mandar cortar a cabeça da gente, né? E explorar vários ramos de atividade com as liberdades de mercado que estão propostas. Então, esse é o grande modelo político que consegue gerar desenvolvimento, pelo menos no que a literatura propõe aí, né? Isso é o grande modelo político que está em pé hoje, que consegue gerar desenvolvimento. Quando a gente olha para o modelo econômico, é o capitalismo. Né? O capitalismo, ele traz também essa condição do empreendedorismo, da gente empreender negócios, da gente empreender num bom emprego, numa carreira, numa atividade rural, e também produzir o suficiente para se manter, diferente do que a gente já foi em algum momento, uma unidade de família que era da agricultura de subsistência, ou caçador-coletor, que catava o suficiente para comer. Perfeito. No mundo só hoje a gente produz o suficiente para comer, mas também para ser feliz, para poder ter um carro, para viajar, para estudar os filhos, para viver além de sobreviver. Para viver além de sobreviver. Então, quando a gente olha para o modelo econômico, a proposta dele é esse. É perfeito? Também não é. Porque ele tem distorções, né? Ele, quando a gente vai exercendo, ele cria de verdade grandes fortunas, ele cria uma distorção de mercado aqui e outra ali. E quando você olha para o cooperativismo, e aí acho que cabe todo tipo de questionamento, e eu gostaria muito de participar de um fórum, a hora que tivesse inúmeros questionamentos, porque eu preciso ouvir de verdade uma abordagem que não seja positiva, porque quando a gente olha para o cooperativismo, ele é o encontro desses dois, ele não é eu arrisco dizer que ele não é a via do meio. Ele abrange esses dois modelos no modelo de negócio perfeito. Ele traz o melhor, então ele tem todo o senso de responsabilidade, de democracia, de livre iniciativa que está preservado para a gente lá na Constituição. Ele traz todas essas possibilidades. Eu posso constituir uma cooperativa do ramo que seja uma dor presente na minha comunidade, então eu posso resolver um problema que é comunitário, que é coletivo. Eu tenho as liberdades necessárias para construir, para pensar, para gerir esse negócio, porque o modelo de gestão das cooperativas é feito também de um modelo democrático. Eu me coopero, né? Eu viro, em algum momento, delegado dessa cooperativa, viro um representante, viro o conselho fiscal, viro o conselho de administração, vou indo para outros cargos, né? Vou trabalhando ali dentro e vou causando a influência, mas eu consigo agir como uma ferramenta de desenvolvimento socioeconômica viável e com as liberdades necessárias, né? Quando eu falo viável, é com tudo. Ela tem mercado, ela tem viabilidade de todas as formas que precisa para exercer. E aí, quando a gente olha para a responsabilidade que é muito de governo e que são os sistemas políticos que alcançam, que é a tal da função distributiva, que a gente enxerga muito em governo, né? Todo mundo trabalha, paga um quinhão para governo e o governo distribui, entregando educação, entregando saúde, entregando segurança, entregando habitação, entregando tudo isso para nós, população. A cooperativa tem condição de resolver isso. Ela tem condição de suprir o papel de governo na nossa vida. E esse é um dilema que precisa ser falado em voz alta também, porque a maioria dos governos do mundo não conseguem suprir mais as demandas reais dessa vida moderna, do tipo de cidadão que a gente virou, né, do que a gente é e do que a gente sonha se transformar ainda, não tem encontrado. Previdência, tudo isso. Então, esse conjunto de soluções de como a gente pode ter uma vida melhor agora, mais desenvolvida, olhar para o que a gente pode deixar para a próxima geração, é completinho no sistema cooperativista. E como que é completinha, presidente? Como que isso se conversa? Porque ela é um modelo empresarial que gera riqueza e que fechou a função daí do sistema capitalista, do sistema econômico. Ela é uma produtora de excedente e de riqueza na forma dela existir, resolvendo um problema real. Perfeito. E ela é a segunda pernada, que seria o papel de governo distributivo, porque todo tipo de riqueza que a cooperativa gera, ela é devolvida para o cooperado. Né? A gente estava lendo aqui números do cooperativismo antes de começar esse trabalho de hoje e vimos o próprio sistema Sicoob, que é o qual a gente faz parte. Eu acho que é uma amostragem de grandeza até o terceiro trimestre do ano passado, né? Com 6 bilhões de sobras acumuladas. Poxa vida, estamos falando do sistema Sicoob, isoladamente estamos falando de um sistema
de um dos ramos do cooperativismo, que é o crédito. E me permita, a gente está falando talvez de um resultado direto, financeiro, Resultado direto. que é extremamente Absoluto. líquido. E aí nós temos todo um desdobramento, um efeito Que eu colateral. acho que merece quase outra pergunta, né? Mas eu Perfeito. gostaria muito de já ancorar isso aqui. Então, aqui, nesses 6 bi, que possivelmente quando fechar o ano deve ir a 7, 8, 9, não sabemos, né? Daqui a pouco vamos ter esse número. A gente já vê ele atuando, ele distribuiu sobra direta, ele resolveu um problema enquanto empresa cooperativa, ele resolveu um problema real que o cooperado teria encontrado no Bradesco, teria encontrado em qualquer outra instituição financeira, mas ele resolveu de um jeito, numa criação dele pelo cooperativismo, numa escolha responsável Perfeito. dele a partir do cooperativismo, ele resolveu um problema econômico e transbordou e atuou aqui numa função já distributiva de governo, então ele está gerando riqueza de uma forma explodida, né, de uma forma dimensionada para toda a sociedade. Aqui no meio ele contratou fornecedor, ele contratou funcionário, ele pagou imposto para o governo, ele gerou todas as formas de economia social que uma empresa, mas principalmente uma empresa cooperativa, pode gerar. Então, para mim, ele é um modelo socioeconômico perfeito. E por isso que eu repito que eu gostaria, talvez eu seja convidado depois desse podcast, eu gostaria muito de participar num fórum em que eu visse abordagens em que a gente pudesse fazer Contrárias, questionamento né? disso. Perfeito. Né? Que eu enxergasse fragilidades, porque pode ser que por a gente estar dentro e trabalhando no cooperativismo, a gente esteja com uma visão mais romântica. Mas não é, eu sou muito prático quando eu vou criticar o sistema cooperativismo, e eu acho que a gente tem limitações, é um modelo feito, e eu falo isso nas pré-assembleias, falo nas reuniões internas, o nosso ramo, o crédito, ele é feito de pessoas, é um elemento sempre muito duro para trabalhar, tem que estar desenvolvendo, tem que estar comunicando de forma adequada, e ele é feito também de dinheiro, da necessidade do crédito, também são instrumentos de desenvolvimento que são duros de se realizar, que precisam de tempo e entendimento para que eles aconteçam de forma perfeita. Então, o sistema é perfeito. A gente chegou na perfeição? Ainda não. Acho que a nós cabe a tarefa de levar, entregar talvez para a próxima geração e para a próxima e para a próxima, tudo que o cooperativismo pode nos entregar, porque o que falha pelas nossas mãos, Perfeito. mas o sistema é muito preparado para nos entregar. O modelo que está posto é muito bom. Nós, Muito bom. enquanto seres humanos, estamos trabalhando aí com as nossas limitações e evoluindo. Perfeito. Me permita conectar exatamente o que tu falou com números. E aí nós estamos falando de relevância do cooperativismo nas comunidades e talvez a gente comece a entender por que mais uma vez ele foi posto, sugerido e acatado como um ano internacional, né? Um ano onde vai ser chancelado anualmente pela ONU e pela ACI, né? ACI. Então, perceba que os municípios onde existem cooperativas presentes, tá? Então, nós estamos aqui na cidade de Ji-Paraná hoje. Se aqui tem cooperativa, os números que eu vou falar se aplicam a Ji-Paraná e qualquer outro município do Brasil e do mundo, claro que com as devidas proporções, um incremento de mais de R$ 3.800 no PIB por pessoa. Então, o simples fato de existir uma cooperativa em Ji-Paraná, a gente incrementa por pessoa um PIB de mais de R$ 3.800. Mas o que? Nós criamos a cada 1.000 habitantes, pelo simples fato de existir uma cooperativa na cidade, 25,3 empregos formais. Significa dizer que nós estamos assinando a cada 1.000 pessoas mais 25 carteiras de trabalho pelo simples fato da existência do cooperativismo. O que mais? Nós estamos falando que a média salarial das pessoas das cidades que existem cooperativas, ela é R$ 115 a mais do que as pessoas que trabalham em cidades que não existe cooperativa. Então, naturalmente pela distribuição de renda, naturalmente por tudo isso que a gente acabou de conversar aqui. E um último, né, e não menos importante número aqui, apenas para a gente começar esse bate-papo, a redução significativa no índice de pobreza, que é medido através do cadastro único lá na faixa de pobreza. A cada 1.000 habitantes nas cidades que existem cooperativas, menos 20 famílias estão incluídas na faixa de pobreza. Então a gente está falando de PIB, emprego e renda, índice de desenvolvimento humano, né, e a própria faixa salarial maior, entre outras questões. E aí eu conecto isso com mais um questionamento, Ademir. Como que o comportamento da Centro
chancelado pelo seu quadro social, pelos seus donos, pelos seus cooperados, associados, ele de fato impacta nisso. Porque a gente falou do lado absoluto, sobras absolutas, e que obviamente isso vai gerar riqueza, conectando até com o nosso propósito, né? O propósito nosso enquanto cooperativa é conectar pessoas, seja enquanto fornecedores, colaboradores, dirigentes, etc., comunidade, para gerar justiça financeira e promover a prosperidade. Então, através das conexões, a gente cobra o justo pelo justo e gera prosperidade que vai se manifestar de várias formas. Inclusive, talvez um cooperado pegando a sua sobra no final do ano, aplicando aquilo numa necessidade do negócio dele pontual, até o momento que ele não precise mais daquilo, mantém aquele negócio aportado ano após ano na cooperativa e vai gerar ainda mais prosperidade, gerando menor custo, etc. e tudo mais. Além das sobras, qual que é esse desdobramento? Qual que é esse pinheiro social, além do pinheiro econômico, que a gente consegue promover dentro das nossas comunidades? Legal essa pergunta. Dá para falar do melhor do cooperativismo. A gente falou agora há pouco de perfeição, né? Eu acho que o melhor... E a gente tem a parte que é prática, né? Isso precisa ser entendido, né? Como empresa cooperativa, a gente tem uma parte que é prática. Falamos agora há pouco, a gente trabalha com o crédito, trabalha com o dinheiro, então a gente está exposto a juro, mudou a política econômica, subiu o Selic no Brasil. Então, é um encarecimento de toda a indústria do crédito, e a cooperativa lida com essa aspereza toda do crédito, com a dificuldade. Nem sempre, quando o cooperado vem nos procurar, ele está no melhor momento econômico, então nem sempre a gente consegue atender o nosso cooperado, e daí é importante que a gente entenda todo o nosso papel de responsabilidade. Tem um lado prático que precisa ser destacado, né? Senão dá a impressão que o presidente Ademir, o diretor Edgar e quem nos ouve só conhece o lado romântico do negócio. Não, a gente conhece bem o lado prático, né? Edgar sabe da complexidade disso, mas isso não limita em nada tudo que a gente faz como grandeza de negócio. Então, a gente tem as formas de medir o que é o negócio prático, que são as nossas demonstrações, e são abertas para o cooperado, e que, inclusive, demonstram a capacidade econômica da cooperativa, como ela vem crescendo. A gente olha a cooperativa 10 anos atrás, era uma cooperativa de 300 milhões, agora é uma cooperativa de 1,6 bilhões, vai produzindo sobra num volume maior, vai sendo mais útil, tem mais condição de trazer o crédito rural, enfim, ela vai para a dinâmica prática. E a gente tem o segundo instrumento, né? As demonstrações medem isso, então medem a nossa vida prática, medem o crescimento da cooperativa, medem o negócio cooperativo. E o que mede a nossa essência? O que mede a nossa capacidade de fato fazer essas entregas? E olha só que legal isso, eu fui anotando aqui, nem todos os números eu lembrava de cabeça, né, cara? Incrementar 3,8 mil de renda per capita, que seja numa família, que não seja no indivíduo. Muito relevante. É uma barbaridade, é muito relevante. 25 empregos a cada 1.000 pessoas dentro de uma cooperativa, é impactante. Se tu pega, por exemplo, o aumento de renda a cada trabalhador, a gente está falando de quase 10% de aumento de renda na renda mínima. E depois eu queria conectar isso com exemplos do oeste Perfeito. do Paraná, lugares que a gente tem possibilidade de estar atuando hoje que eu visitei. Mas enfim, falando sobre o instrumento, aí a gente olha para o nosso balanço social, e é uma peça que merece muito ser lida, que a gente consuma internamente na cooperativa, porque ela está conectada ao pinheiro do social. Ela está conectada ao que a gente propõe como modelo de negócio. A gente entrega a partir das ferramentas práticas, seja a solução de uma conta corrente, de qualquer produto ali do crédito, ou mesmo da aplicação, enfim, a nossa vida acontece de forma prática, né? A entrega que a gente faz, a transformação, quando a gente fala de negócios que são de verdade transformadores e que têm a característica de negócios que geram impacto, são medidas a partir do balanço social. E aí quando você começa a olhar, e é curioso, porque ano passado, acho que nos últimos 3 anos, a gente usou também uma medição de um instituto muito isento, que não está ligado ao cooperativismo, e eu sempre esqueço o nome do instituto, que é o que a gente vê as placas de veículo, puxa lá o FIPE. FIPE. Né, as placas lá e FIPE. vê o valor do veículo, a FIPE, com uma leitura também que a cada 25 mil reais do crédito cedido pelo cooperativismo, não da indústria normal do crédito, também tem a condição de gerar uma vaga de emprego. Então, quando você vai pegando essas coisas pinçadas, e isso nem está dentro do nosso balanço social, nós estamos falando de uma entidade externa que trabalha no segmento específico de veículo, afirmando das grandezas de tudo que o cooperativismo consegue rodar. Mas quando a gente olha para o nosso balanço social,
compara a quanto o cooperado, e aí a gente tem que voltar um pouquinho para números absolutos, porque muito cooperado às vezes fala, eu contratei, financei um carro uma vez e não foi a menor taxa, mas mesmo assim eu fui fiel à minha cooperativa e contratei lá dentro. É uma grandeza isso e eu admiro muito. Nem a todo momento a cooperativa consegue ser mais competitiva do que todo mundo que está em volta, porque o Brasil é muito diverso também em soluções financeiras, de financiamento de tudo quanto é produto e serviços que a gente precisa. Mas quando a gente olha o consolidado do quanto custa o crédito no Brasil, no sistema de crédito tradicional, né? E aí não tem como não falar disso. A gente fala disso, inclusive, nas pré-assembleias, que são os grandes bancos. O crédito ainda é mais caro nos bancos do que nas cooperativas. A gente ainda é um balizador de mercado. A gente provoca o banco para trabalhar numa linha, né, um pouco abaixo do que eles propõem para trabalhar. Presidente, não é ousado afirmar isso? Eu já afirmei isso em inúmeros lugares públicos, então não consigo mudar meu pensamento tão rápido assim. Com certeza a gente não teria a mesma dinâmica financeira, tanto de acesso ao crédito, quanto de precificação do crédito sem as cooperativas no sistema financeiro nacional. Tá? E isso a gente pode sentar na frente de qualquer evento do regulador, que é o Banco Central, que coordena como vai ser o funcionamento de todas as instituições financeiras do Brasil, e você vai ver o mesmo discurso. Né? Você vai ouvir agentes de Banco Central falando, nós temos uma intenção muito forte, uma agenda própria, que existe uma agenda própria do Banco Central para promover o cooperativismo em função do que eles conseguem expressar no balanço social, em função do que o cooperativismo consegue entregar de desenvolvimento. Então, é mais barato para contratar numa cooperativa, e repito, vai ser pontualmente operação a operação, não, mas quando a gente olha para o consolidado do fechamento e compara como os 5 bancos têm ofertado crédito para nós, para o crédito ainda é mais barato. E daí, quando a gente olha para todas as outras dinâmicas, quanto de emprego gerou, o porquê que esse crédito é diferente, daí tem uma coisa aqui, Edgar, que merece ser destacada. Eu falei que essas cooperativas, essas iniciativas cooperativistas iniciam sempre do interior. E por que elas têm esse cuidado? Porque tem uma dor, premente ele tem uma condição que está acontecendo e precisa ser resolvida, e ele não tinha acesso a esse produto, serviço, enfim, essa solução. E porque, mesmo que sem ter, às vezes, a noção absoluta, as pessoas de cidade pequena têm uma predisposição maior para cuidar uns dos outros. Mais É empatia, diferente mais numa próximos. cidade pequena, quando você perde o seu telefone, numa cidade pequena, e a gente aqui em Rondônia vive muito dessa realidade, e quando você perde seu telefone numa São Paulo da vida, você não acha mais seu telefone, Sem dúvida. ninguém vai te devolver. Aqui acontece de um indivíduo, um amigo nosso, a gente mesmo, perder o telefone, ou perder a carteira, ou perder qualquer outra coisa, e alguém nos devolver. Isso faz parte de como é a dinâmica social da vida no interior. As pessoas têm uma predisposição maior para cuidar. Tem gente que até brinca, fala que cuida tanto que às vezes tem aquele fuxiqueiro que cuida tanto da vida dos outros, né, que invade a privacidade. Mas esses negócios começam em lugares pequenos porque tem uma preocupação maior e mais autêntica de cuidar uns dos outros. E isso é expressado depois na forma de relacionamento, na forma do nosso balanço social. Esses movimentos aconteceram porque essas pequenas cidades entenderam que precisava cuidar da poupança local. E a poupança local, né, acho que só para finalizar aqui, é um elemento muito importante e ele fica destacado dentro do balanço social quando a gente olha a movimentação de uma cooperativa pequena, igual a nossa, vamos colocar, a gente já está aí no sistema Sicoob, acho que pelo menos entre as 100 maiores do Brasil, acho quase entre as 50 maiores do Brasil, mas é uma cooperativa de 1,5 bi, que preservou 1,5 bi do dinheiro da poupança local de Rondônia, Cascavel e de Manaus, desses lugares que a gente atua, nessas localidades. Esse dinheiro poderia ter ido embora para financiar uma grande operação em São Paulo, em qualquer outro lugar, e não foi porque a gente teve o zelo de começar uma iniciativa cooperativa aqui. Então, o balanço social está expressado isso, assim, as formas da economia social, em como a cooperativa consegue ser um regulador de mercado, né, um balizador de mercado para tornar o crédito mais acessível e na forma do que ela pode também, um pouco mais barato. Aí, no meio disso, ela vai impactando como uma empresa geradora de tudo que a gente falou aqui, de emprego, pagadora de imposto, de contratação de fornecedor e tudo mais que ela vai desenvolvendo, produzindo sobra e cuidando da poupança local. Então, é uma extensão do balanço social que merece ser olhada porque conversa diretamente com a nossa essência, que é desenvolver de verdade, causar impacto de verdade nas comunidades onde a gente atua. Perfeito. E perceba, a gente começou a comentar de literalmente como a gente entrega a riqueza e de maneira subjetiva ou de maneira mais tímida, né?
que não deveria ser, mas dentro daquele pinheiro social, tudo que a gente entrega. Enquanto você ia falando, eu puxei alguns dados aqui. O nosso balanço social, se tratando de sistema Sicoob, ele sai a cada 6 meses. Então eu puxei aqui do último fechamento nosso, que é do meio do ano passado. O próximo sai agora, finalzinho de janeiro. Inclusive, estamos gravando esse podcast, né, em janeiro de 2025, só para criar uma noção de data em todo mundo que está assistindo. E perceba que em 6 meses nós tínhamos um acumulado de mais de 11 milhões de economia. 11 bi, desculpa, né? Centena, milhar, milhão. Pelo simples fato dessas pessoas estarem rodando dentro do cooperativismo. Então, obviamente, a gente fala assim, mas a minha taxa quando eu fui contratar não é essa que vocês estão falando, né? A minha tarifa não é essa que vocês estão falando. Mas, de fato, como é um negócio coletivo, na média, a economia existe. Mas em função de riscos e outras características de cooperado para cooperado, existem essas diferenças às vezes. Mas um único número aqui, né? Falando, por exemplo, em tarifa de manutenção de conta. No sistema financeiro tradicional, falando do ramo crédito, para PF, a média é de R$ 30,88 uma tarifa de manutenção de conta. No cooperativismo, a média é R$ 19,00. Isso para as cooperativas que têm a tarifa de cobrança mensal. Várias delas não possuem, inclusive a própria Sicoob Centro, esta que vos fala, não existe tarifa de conta, né? Quando a gente olha para a PJ, a tarifa média é de R$ 173,00. Quando a gente olha para a nossa realidade do cooperativismo como um todo, a média é de R$ 44,00. E aí, isso vai produto a produto, linha a linha, crédito a crédito, comparando. Quanto seria no sistema tradicional, quanto seria dentro do cooperativismo, e gera, então, esse grande número de economia, né? Pelo simples fato da gente estar vivendo dentro do cooperativismo, se relacionando. E aí, olha só curioso, né, Edgar? Você falou de 11 bi no primeiro semestre. A gente falou mais no começo da conversa de 6 bi acumulado de sobra. E é importante quem está nos ouvindo não confundir. A economia social gerada aqui é isso, o conjunto de soluções que todas as cooperativas do Sicoob, são 300 praticamente hoje no Brasil inteiro, né? O conjunto de produtos e serviços que entregou em 6 meses gerou uma economia. O cooperado deixou de desembolsar, de fato, não estamos falando de sobra, estamos falando de economia social. Perfeito. Contratou em algum momento um pouco mais barato, um pouco dos cooperados, contrataram um pouco dos serviços mais barato do que o sistema tradicional e gerou uma economia para esse público de 11 bi. Quando eu jogo mais 6 bi em cima de sobra, eu já bato na trave dos 20 bi. Estamos falando, de novo, repito, né, o sistema financeiro de crédito, né, o SNCC, né, que mede todos os sistemas, Sicoob, Credsis. Perfeito. É importante falar o nome deles aqui, Cresol, todos mais, né, Sicredi e Credsis. Ailus também. Ailus também. Ainda não tem, se alcançou nesse ano, mas ainda não tem a coisa de 2 dígitos que a gente persegue, né, que é ter no sistema financeiro nacional, de tudo que é movimentado de crédito, de poupança, enfim, ter participação no sistema financeiro nacional, alguma coisa acima de 2 dígitos. Estamos falando de chegar em 10% do mercado. Ter 10, 11, depois escalar isso. E nós não estamos medindo todo o SNCC, nós estamos medindo um período, 6 meses da economia social de um sistema, né, cara? Então, dá grandeza para nós e o desafio que eu tento fazer, às vezes, para as pessoas que nos ouvem, quando eu quero, de fato, deixar as pessoas, pelo menos, curiosas e mexidas para entender tudo que a gente pode ser como cooperativismo, né? Já pensou se a gente tivesse uma inversão? O sistema cooperativista, nós tivesse os 80%, quase 90%, né, 90% do mercado que tem, nós temos coisa de 80% concentrado nos 5 grandes bancos. E temos 90% e alguma coisa no sistema financeiro tradicional, que daí sai dos 5 ali e vai praticamente para os 10 mesmo. Mas o cooperativismo está brigando para chegar a 2 dígitos, está brigando para chegar a 10%, com toda essa cadeia de valor que a gente falou aqui. Né, dele ser um modelo de negócio que entrega uma solução verdadeira, mas eu vou contratar, eu vou ir para uma cooperativa, presidente Ademir, só porque tem essa condição, que deveria ser suficiente, essa condição de transformar o mundo, né?
Mas e a vida prática? A gente acabou de falar que ela existe para entregar um problema prático. Ela não é Não é só amor. Não é só amor. Ela existe como uma ferramenta. Por isso que a gente chama de ferramenta, Edgar. Isso é uma coisa curiosa. Não, o pessoal fala, nós temos uma ferramenta de desenvolvimento socioeconômico. E tem gente que não associa bem. Por que trata pela utilidade? Perfeito. A utilidade de qualquer modelo de negócio tem que estar sempre proposta, ela tem que estar claro, ela está ligada aos motivos de por que você existe. Primeiro, eu existo porque eu sou uma necessidade. Tem um problema de verdade que eu resolvo. Sou presente no dia a dia, resolvo do Pixel, né, a aplicação e tudo mais que está proposto. E segundo, a minha condição filosófica, que é o sonho, que é a razão. Acho que para quem não entende ainda tudo que está proposto no negócio, se você não vem pelo filosófico, se você não vem pelo propósito, por tudo que não entendeu ainda de verdade, tudo que o cooperativismo consegue entregar como empresas de verdade que geram impacto, venha pela condição prática. Se estabeleça Perfeito. no cooperativismo e deixe o negócio ir falando por si e trazendo as demonstrações a partir do balanço social. Entenda a vida da sua cooperativa, né? Não seja só, a gente chama sempre o cooperado de conta corrente. Entenda a sua cooperativa, vá na assembleia, nós estamos falando do crédito, mas se for uma cooperativa de produção, de transporte, do que ela está proposta a resolver, entenda o que ela resolve, né, o que ela está proposta, qual o tamanho da utilidade dela e entenda o propósito, a grandeza do que está proposto por trás do ideal prático. Demir, é muito relevante assim, a gente olhar, por exemplo, os números das economias e tudo mais e ainda assim a gente constatar que o cooperativismo ele não é algo amplamente difundido dentro do Brasil, especialmente, né? Então, poxa, acredito que, né, para minha régua aqui, seria por si só um excelente motivo para eu estar dentro do cooperativismo. Toda essa economia, que naturalmente esses empreendedores, essas pessoas físicas vão pegar essa economia e aplicar em outros projetos, fazer outras rodas girarem. Talvez seja por isso, reafirmando mais uma vez, o porquê é tão importante a gente ter um ano, mais uma vez, dedicado ao cooperativismo, que é trabalhar a consciência desse negócio nas nossas vidas, a consciência prática. Eu falo sem vergonha, assim. Eu cheguei no cooperativismo uns 14 anos atrás, 15 anos atrás, por necessidade de fato. Então, dentro daquilo que a gente orbitava ao redor, a gente precisava de solução em termos de melhores condições, melhores tarifas, melhor atendimento, que esse sempre foi um grande mote do cooperativismo. E o fato é que conforme você vai vivendo esse negócio, você vai enxergando que além da utilidade prática, como você bem disse, ele é cheio de propósito. Então, para aquelas pessoas, às vezes, que pensam assim, não dou muito bem com esse negócio de social, de fazer causa social, de fazer doação, de fazer isso. Bom, para boa parte da população, ela está muito próxima ali da igreja, instituições sociais, ONGs e tudo mais, até pelo impacto que ela pode ter de positivo na vida das pessoas em momentos de assistencialismo ou até mesmo em coisas mais sustentáveis no médio e longo prazo. Eu, inclusive, enxerguei. O primeiro insight, né, a primeira heurística, né, que deu na minha cabeça depois da utilidade prática foi justamente essa. Falei assim, bom, talvez eu não estou tão ativo socialmente pelo meu CPF, mas o simples fato de eu estar participando de um modelo de negócio que tem essa dinâmica de distribuição, eu estou conseguindo fazer também essa parte social, né? Quando a gente olha para números, e aí eu trouxe aqui algumas questões de mundo, de Brasil, de quanto o cooperativismo ele está envolvido dentro, né, dessas comunidades. Atualmente nós temos 1 bilhão de pessoas no mundo associadas em algum tipo de cooperativa de crédito. De cooperativa. Cooperativismo. No mundo de 8 bi, de 8 bi, nós temos 1 bi engajado de alguma forma em alguma iniciativa perfeito. cooperativa. Daria mais ou menos 10, 12% aí da população mundial, né? Quando é um pouco mais, que aqui ele está fazendo uma referência a 7 e pouco, né? Seria isso aí, na casa dos 10%. Então nós temos 3 milhões de cooperativas distribuídas nos 7 ramos, crédito, saúde, produção e tudo mais que nós temos, de agronegócio. 1 bilhão de pessoas, na casa dos 10%. Quando a gente olha só para o Brasil, eu estou falando aí no anuário do cooperativismo agora de 2024, né, ano passado, a gente tem 23 milhões e meio de brasileiros cooperados. Mais ou menos aí uns 11, 12% da população brasileira cooperada.
E aqui tem uma coisa curiosa, Edgar, com o cooperativismo do mundo e o nosso. Quando você olha esses... e tem sempre ter esse cuidado, às vezes, na leitura, né? Quando a gente olha o cooperativismo do Brasil em linha com o cooperativismo do mundo, né? Praticamente 1 bilhão de 8 bilhões, ou de 7 e pouco, dá mais de 10, deve dar uns 14, Perfeito. né? Entre 10 e 15, enfim. Que seja, quando a gente olha para a população do Brasil, 200 e poucos milhões, e 20 milhões praticamente dentro de alguma iniciativa cooperativista, e o Brasil, por mais que a gente está rodando isso aqui, né, no norte, em Rondônia, né, em Ji-Paraná, quando a gente olha para outras localidades, são extremamente desenvolvidas nos outros ramos. Temos lugares muito atuantes aí, agroindustrial, cooperativas de transporte, enfim, várias outras iniciativas. Fica em linha, né? Está parecido. Fala, mas então o resto do mundo tem entre 10% e 15% do seu contingente de pessoas no cooperativismo, e o Brasil tem pouco mais de 10%, mas quando a gente olha efetivamente para o que é movimentado dentro de uma cooperativa, é muito diferente. Perfeito. E isso é curioso, assim, né? Você olha para países bem desenvolvidos e é interessante, a gente falava um pouquinho disso também antes do podcast, a participação, principalmente no que a gente atua, né? No sistema financeiro, mas em outras iniciativas também, né? Tem países que têm mais da metade, por exemplo, da movimentação do sistema financeiro feito por dentro de cooperativas. E eu reportei agora há pouco que a gente ainda está chegando nos 2 dígitos, né? Então, ainda tem um gap de mercado e eu acho importante isso ser dito. Eu tenho a felicidade de trabalhar numa cooperativa que é a Cicobi Centro, que tem esse engajamento muito responsabilizado, muito desenvolvido. Nós temos cooperativas do tamanho da nossa que cooperam 50 pessoas por mês. A gente coopera 1.000. Então, a gente acredita muito no modelo de negócio, que o cooperativismo de verdade é uma ferramenta de desenvolvimento socioeconômico necessária e que tem que estar acessível, tem que estar... As portas têm que estar abertas. Se a gente quer promover uma transformação de impacto, tem que ter volume de pessoas. As pessoas têm que estar ouvindo sobre o cooperativismo, têm que estar vivenciando, têm que estar consumindo do cooperativismo. Eu falo consumindo mesmo de todas as formas, né? Consumindo crédito, acho que faz parte do conjunto de responsabilidades. É ir no supermercado e comprar o peixe, ou a manteiga, ou a mortadela, para comer um pão com mortadela, que seja de uma cooperativa. Né? Então, a Centro faz muito bem esse papel. São poucas cooperativas que eu conheço do nosso sistema que tem essa atração, esse volume de cooperado, essa vontade de trazer gente para dentro do negócio na ordem aí de 10, 12 mil cooperados mês. Eu acho que é um exercício que precisa ser esticado para os outros modelos cooperativistas que estão propostos. Aí a gente tem que engajar muitas pessoas e daí um contingente cada vez maior. As pessoas têm que fazer parte, têm que entender, têm que conhecer, e a movimentação vai vir também no dimensionamento disso. Eu acho que tudo que a gente não alcançou ainda, e quando a gente olha para a realidade, sei lá, vamos tentar fazer uma comparação louca, que são coisas que talvez não sejam completamente comparáveis, mas, por exemplo, a economia do interior do Brasil, aqui de Rondônia, onde nós atuamos, com qualquer parte da Europa. A Europa, você viaja, a Europa é muito linear em relação ao desenvolvimento. As pessoas ganham bem em grandes cidades, ganham bem em pequenas cidades. Quando a gente olha para o Brasil, é muito diferente. O que o indivíduo ganha numa grande cidade, numa função comum, dirigindo um Uber, uma pessoa ganha 8 mil numa cidade grande e ganha 3 numa cidade pequena, né? Então, a gente tem inúmeras condições que são próprias do Brasil e do interior do Brasil que talvez não deixem a gente chegar no mesmo nível do cooperativismo quando a gente olha para o mundo em relação à participação. Por mais que a gente tenha já uma quantidade intermediária de cooperados que acreditam no modelo de negócio, ainda nos falta essa movimentação, essa expressividade. Porque quanto maior for a movimentação dentro da cooperativa, maior é a dinâmica das riquezas que a gente gera, seja na economia social, quando ela se dá aqui no meio do negócio, ou seja na distribuição. Que sobra, mas a entrega é muito mais completa. Então, esse avanço a gente ainda precisa fazer. Primeiro de fato, engajar, acreditar, comunicar bem o modelo de negócio cooperativo e tudo do cooperativismo e tudo que ele propõe, e imediatamente depois incrementar em número. É importante para as cooperativas incrementar em número. Em algum momento teve acho que um gap na cabeça de bastante gente que trabalhava no cooperativismo, que entendia que tinha que ser muito pequenininha, muito tímida. E eu acho que isso não conversa mais com o nosso tempo, inclusive. Elas têm que ser abrangentes, têm que ser útil e tem que ser relevante. E para ela ser relevante, ela vai ter que ter um grande volume de... Como que eu vou impactar de verdade se eu não consigo pôr as pessoas para dentro do negócio? Perfeito. Né? Então, acho que estamos num bom dever de casa, como Cicobi Centro, e temos que escalar isso para os vários modelos. As cooperativas têm que ser, se ela
está proposta a se colocar no mercado com tudo que a gente falou aqui, né, do que ela tem como propósito, ela tem que estar disposta a engajar muitas pessoas e depois ir incrementando em números. Primeiro você engaja no social e depois vai criando engajamento econômico e incremento econômico. Né? O fato é que o ganho de escala, que é bem isso que você está comentando, nos gera, em algum momento da história, eficiência. Essa eficiência tende a baratear, de algum jeito, a prestação de serviço para o associado. Ademir, para trazer alguns dados aqui, a gente caminhar para o final, tá? Fazer o nosso fechamento. Nós falamos aí de 11,5% mais ou menos por cento da população brasileira cooperada em alguma cooperativa. Apenas para comparar com alguns outros países, quando a gente olha para a Noruega, o percentual sobe para 33% da população está cooperada em algum tipo de cooperativa. Pô, bastante coisa, né? Quando a gente olha para o Canadá, esse número vai para 40%. Quando nós olhamos para a Áustria, esse número vai para 59% da população. Finlândia avança um pouquinho mais, 60% da população. E por fim, a população mundial mais, né, de um país mais cooperada é a Irlanda. Com 70% da população, ela vive, ela consome vários de seus produtos. Cooperativismo. Perfeito. Legal. E olha só, nessa lista que você deu, não tem nenhum país que a gente divide hoje, os países desenvolvidos, né, e ainda não desenvolvidos. Não tem nenhum país subdesenvolvido aí, né? São tudo. E fica essa pergunta na cabeça da gente: o que acontece com grandes economias, com países desenvolvidos com IDH muito elevado, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede tudo que você tem no conjunto de desenvolvimento, e não é dinheiro. É segurança, é acesso à educação, é acesso à saúde, é acesso a lazer, é acesso, enfim, a uma vida, igual a gente falou, uma vida moderna que seja completa para viver e não sobreviver. Quando você olha a lista desses grandes países que estão exercendo um grande volume de cooperativismo, não são países subdesenvolvidos. Aí fica para nós a reflexão, como que esses países chegaram onde chegaram. Eles chegaram pelas mãos do cooperativismo, a gente não tem dúvida disso. Quando a gente começa a pensar os números isoladamente, né, Edgar, a gente vê em Rondônia, por exemplo, uma grande presença do crédito. Nos falta ainda outros ramos atuantes, mas nós temos aqui o transporte atuando, nós temos outras iniciativas do cooperativismo. Mas quando a gente olha para aqui, Rondônia, e Rondônia, é bom que a gente destaque, Rondônia é um ponto fora da curva no cooperativismo, enquanto o Brasil está brigando, como a gente falou, para chegar nos 10% em 2 dígitos de participação no sistema financeiro. Rondônia está alguns municípios excedendo 50% já tem mais da metade da participação de mercado, da movimentação financeira, da poupança local, cuidada por cooperativas. E aí, quando você olha o reflexo imediato, você já vê Rondônia com um nível de desemprego igual a Santa Catarina. Não é mágica. Ainda menor, né? Não é nenhum sistema político perfeito, é uma convergência de várias características. Rondônia passando por uma transformação de desenvolvimento que é natural da idade dela, estamos falando um estado jovem, na casa dos 50 anos, mas muito encaminhada pelas mãos do cooperativismo. Então, não está perfeito também, né? Acho que precisa desse incremento dos outros ramos, precisa ainda de muita acreditação. Tem muito modelo de negócio empresarial que está fora do cooperativismo, tem muito produtor, né, do agronegócio que ainda está fora. E olha só que curioso, a gente está tendo a oportunidade de conviver com uma região do Brasil, e acho que começar a deixar abraços aqui, né? Um forte abraço para Rondônia, que é a nossa casa, abraço para o norte inteiro, né? Para o estado do Amazonas, Manaus, e um abraço para Cascavel, onde a gente atua também no Paraná, mas a gente está tendo a oportunidade de conviver um pouquinho ali no oeste do Paraná, e ali acontece uma coisa muito legal. O cooperativismo do crédito é muito forte, o cooperativismo agroindustrial é muito forte, o cooperativismo de transporte é muito forte, então ali você tem uma tempestade perfeita, né, cara? Você tem os ramos interagindo, gerando riqueza, alimentando o outro de novo, cuidando de uma cadeia produtiva inteira, tem produção lá que sai do parreiral do produtor, o cara colhe o cachinho de uva, coloca numa caixa da cooperativa, viaja no carro da cooperativa, é industrializado pela cooperativa, é engarrafado pela cooperativa, embarca num caminhão de uma cooperativa e faz a última pernada, é exportado pela mão de uma cooperativa. Ele pegou, cara, o cachinho de uva do produtor e colocou isso em dólar ou em euro. E o detalhe, é o processo de intercooperação, que fique claro, não é uma única cooperativa que faz tudo isso. São várias cooperativas dinamizando. E aí, quando você olha para o reflexo, eu falei agora há pouco que Rondônia, com a atuação do crédito, já
começa a se notar hoje o menor índice de desemprego aí praticamente do Brasil. O menor índice. Crise era o menor índice, né? 2,4. Nós não temos uma capacidade industrial tão desenvolvida para isso. Eu vejo muito a mão do cooperativismo nisso. E quando a gente olha para o oeste do Paraná, que tem essa convergência dos vários ramos atuando, você olha outras características. Ele também está lá nesse rol dos menores desempregos. E quando você olha, por exemplo, o preço da terra, quando a gente fala por que essas pessoas com a capacidade empresarial de gestão e tudo isso, igual o Ademir, o Edgar e todo mundo que trabalha no cooperativismo, está preocupado com essa pauta, porque isso é desenvolvimento, e o desenvolvimento é a geração de riqueza, e a geração de riqueza e de excedente, tudo que você pode gerar, é continuidade, é prosperidade para as próximas gerações. Quando você olha para o hectare de terra... É legado, né? É legado. Quando você olha para o hectare de terra mais caro do Brasil, está lá naquela região do oeste do Paraná. Os caras estão, sei lá, coisa de R$200 mil, R$300 mil, um hectare de terra. Né? O norte já está vivendo na casa dos R$30 mil, um hectare de terra. Então, uma diferença de quase 10 por 1. Então, quando você olha isso tudo, o pleno emprego, uma das indústrias cooperativas, inclusive, que a gente conheceu quando esteve em Cascavel, que é a Copavel, muito conhecida no Brasil inteiro pela força de negócio que tem, tinha uma demanda aberta, Edgar, naquele momento que nós visitamos ela no ano passado, de 500 vagas de emprego. Já estão promovendo, inclusive, para trazer pessoas de outro estado, até de outro país, como pessoas da Venezuela, que eventualmente, ou de outros países que estejam precisando para trabalhar lá. Então, isso são amostras da vida real. Quando a gente fala que a cooperativa tem um propósito, tudo isso, tem várias regiões que a gente consegue ir hoje e já ver os entregáveis, isso materializado, isso acontecendo de verdade na vida daquela comunidade. Então, acho que fica para cimentar essa conversa toda nossa aqui, que isso não é um teste, né? Que a gente não está testando um modelo, que esse modelo é um modelo construído, pensado e aplicado hoje validado com capacidade real, né? Como eu falei mais cedo, como eu tenho ela como a melhor, a perfeita, né? A possível, a que está na nossa mão, ela, né? Maior ferramenta de verdade de desenvolvimento socioeconômico que está proposta para nós na história do tempo que eu conheço. Então, que a gente possa abraçar o cooperativismo, reconhecer e trabalhar pelo cooperativismo. É isso que tem nos movido, é isso que me faz um pouco me afastar das outras iniciativas empreendedoras que eu tenho e querer trabalhar pelo cooperativismo, porque eu acho que a riqueza que a gente consegue gerar transborda de volta, e daí a minha propriedade, que é aqui a casa que eu tenho em Rondônia passa a valer mais, se eu tenho propriedade rural, se eu tenho uma empresa aqui, ela vai ser uma empresa mais próspera, e a minha vida aqui vai ser muito melhor o suficiente para não acontecer o que acontece em alguns estados subdesenvolvidos, que quando a pessoa ganha um pouquinho assim de dinheiro, vai embora daquele estado. Né? Então, acho que tem uma situação inteira de construção que precisa estar clara no nosso pensamento do porquê promover o cooperativismo e trabalhar firme, não afrouxar hora nenhuma para isso, ter objetivo claro e ter uma proposta clara de trabalho, porque esse ano do cooperativismo proposto pela ONU, pela ACI, por tudo mais que está aí, é uma deixa, acho que para a gente fazer melhor, comunicar melhor o nosso modelo de negócio, porque é um modelo de negócio de muito sucesso e com um propósito muito forte que merece ser vivido. Maravilha, Ademir. Para a gente, de fato, fechar, quando a gente observa o pleno emprego, menor índice de desemprego na região norte, Brasil com 6,1, região norte com 9,7, Rondônia com 2,4, menor índice do Brasil. Frente a tudo que a gente falou de aumento de renda, PIB, IDH e todas as oportunidades que isso traz, né, empregos formais, talvez seja tendencioso até a gente falar para o nosso público aqui que um dos grandes responsáveis por isso é o cooperativismo de modo geral. E aqui, pessoal, a gente envolve, obviamente, todas as cooperativas. E aí, ao mesmo tempo, fica martelando dentro da cabeça, né, aquela pessoinha do contra para tentar achar, será que é isso mesmo? Será que de fato é isso mesmo? Bom, o fato é, possivelmente existem outras variáveis, mas é inegável a contribuição do cooperativismo para tudo isso que a gente vive e, principalmente, o aumento da régua nas comunidades se dá pelo cooperativismo. Né? Então, não é porque a cooperativa paga mais, é porque ela profissionaliza, ela precisa de melhores profissionais e, naturalmente, ela vai profissionalizar essa mão de obra. Naturalmente, as empresas, até para sobreviverem e se manter, elas vão ter que pagar um pouco mais, ter melhores condições, melhores práticas, etc. Ademir, para fechar, quando a gente observa
os perfis e os públicos de cooperados que nós atendemos, né, especificamente trazendo para a nossa realidade, a gente tem uma linha de atuação no produtor rural, na pessoa física e na pessoa jurídica. Né? Então, de maneira simples, a gente poderia assumir que a gente atende apenas 3 únicos públicos. Mas quando a gente segrega ainda mais esses 3 públicos, a gente percebe um nível de engajamento diferente entre esses 3 públicos, que eu, no mínimo, desdobraria para mais 3. Então nós teríamos aí 9 públicos. Que é, talvez, e não se trata de certo e errado, tá? Se trata talvez do momento de cada associado, do momento do negócio, da vida de cada associado. Inclusive uma conversa muito semelhante tive com um cooperado nosso aí, uns dias atrás. Se ele vir pela utilidade prática exclusivamente por ela, quase que a gente vai ter um cooperado trader, né? Aquele que quer de fato as melhores condições, dos melhores produtos, das melhores taxas, das melhores isso, das maiores velocidades, etc. e tudo mais. E, como você disse, o modelo é perfeito, mas a instituição ela não é. Somos feitos de pessoas, com os nossos processos, né? Com as nossas limitações de eficiência e tudo mais. Então é fato, em algumas questões talvez a gente consegue ser sempre o melhor e atender ali nesse viés bem capitalista da situação. No outro extremo, a gente tem cooperados que chegam perto do cooperativismo exclusivamente pelo pinheiro social. Então ele se sentiu tocado por um projeto, por uma ação social lá na cidade dele, no bairro dele, na comunidade dele de alguma forma. Uma doação para um hospital, uma quadra, etc. Uma coisa que impactou tanto a vida dele de um jeito que ele não quer nem saber do resto. Ele fala, eu faço parte, movimento lá, me relaciono com produtos e serviços. E na tábua do meio aí, talvez a gente tenha um pouco de cada lado. A gente tem aquela pessoa que sabe que o negócio dele precisa manter de pé, a vida dele precisa fechar, tem um balancete ali. Mas ele não abre mão. Ele não quer ganhar todas, mas ele não abre mão, que ele sabe que parte daquele de riqueza que ele está gerando vai ser entregue para a comunidade ali de maneira social. Seja por um projeto, seja por uma doação, alguma coisa que a cooperativa possa apoiar. A palavra está contigo para fechar nossa conversa. E como é que tu acredita, Ademir, baseado nesse contexto, como que esse ano de 2025, esse ano internacional das cooperativas, ele pode contribuir para a elevação de consciência, não só do nosso quadro social, porque nós precisamos falar sobre isso, a gente precisa expor. E, mais uma vez, não se trata de certo e errado. Se trata de uma situação que está posta. Né? Como que tu acredita que a gente pode usar, né? E como que o nosso quadro social e as pessoas que estão pensando em se cooperar poderia utilizar essa deixa de 2025 para pensar diferente e aplicar diferente nas suas vidas e nos seus negócios aí, novas posturas. Ficar mais responsabilizadas. Né? Perfeito. Edgar, você me deu uma deixa aqui agora que eu vou ter que aproveitar, tá? Eu quero deixar também um forte abraço. Isso que você falou é bem verdade. Assim, a cooperativa, e isso quando eu falo cooperativa, é na estratégia, é no modelo de negócio, isso transborda a Centro. A gente enxerga isso no ramo que a gente atua muito, que é o crédito. Ela tem dois públicos, a gente ama de coração todos os nossos cooperados, mas tem 2 públicos que a gente tem um plus de cuidado. É o público do agronegócio, é o produtor rural, a gente orienta no crédito, a gente orienta com orientação técnica, a gente traz eventos do Conversa, falando como ele cuidar da sucessão, e queremos dar cada vez mais amplitude para isso, porque desenvolver o econômico, mas é desenvolver a forma de pensar, é desenvolver as possibilidades que o empreendedor rural tem lá. E o empreendedor urbano, que é esse do negócio, é o dono de mercearia, é o dono de uma farmácia, esse empreendedor nos interessa uma barbaridade. Por que, presidente, que tem diferença desses dois? Porque esses públicos compartilham de uma condição que é muito parecida para a gente. Eles compartilham do nosso propósito, eles também fazem coisa muito parecida. Ele junta o cara da mercearia, o cara precisa de alimentação, então eu junto o cara de alimentação com a minha oferta de comércio e eu comercializo um pacotinho de trigo, um pacote de açúcar e eu gero emprego, eu reformo o prédio, então eu tenho um fornecedor ganhando dinheiro, eu estou pagando imposto para o governo. Então, a pauta dele não se separa da nossa. Quando eu olho para o empreendedorismo, tudo que ele tem proposto e acho que teve um outro podcast que eu participei, falando mais sobre gestão, e falando, mesmo o empreendedor que começa um negócio para cuidar de si e da família, ter maior renda, ele quer pôr
sei lá, a mercearia dele para parar de ganhar, quando ele trabalhava talvez de empregado no supermercado, parar de ganhar 2 e começar a ter uma renda de 20, em algum momento isso transborda. Ele não vai conseguir tocar o negócio sem ter empregado, sem ter uma equipe inteira ajudando ele, sem ter uma cadeia de fornecedor, sem ter quem reforma o prédio, sem ter quem venda um carro. Então, ele é um gerador de riqueza pelo modelo de negócio que está proposto, que é o empreendedorismo. Quando você olha o produtor rural, é a mesma coisa. A gente sente isso muito claro na economia de Rondônia. Melhora a condição do produtor rural, melhora acesso à estrada para ele vir na cidade e a arroba do boi dá uma escalada. A gente pega um ano bom aí com soja, com milho, com tudo que Rondônia, café, que Rondônia produz muito, cacau, essas commodities, né, essa produção rural toda elevada, muda toda a dinâmica econômica da cidade. Muda de Paraná, muda Machadinho, possivelmente muda Cascavel, quando tem bons anos para essas commodities. Então, esses dois públicos são com uma vocação maior da cooperativa, porque o nosso propósito conversa com o deles. Eles também conectam pessoas na forma do que pode fazer, entrega uma solução. O agro está aí produzindo comida para o mundo, né? E o comércio está ali produzindo todo tipo de solução, entrega, seja um serviço, um objeto, o que for também para entregar. E a partir disso, nosso terceiro público são os cooperados, daí no contexto geral. Cada unidade familiar que está lá nos interessa muito que ela se desenvolva. A sobra que a gente produz para cada cooperado, seja ela do tamanho que for, se for R$1.000, a gente costuma conversar que se for R$100 e esse cooperado puder sair uma noite e comer uma pizza com a família, já foi um momento muito feliz, porque a gente foi um ente que conseguiu participar em algum momento da vida dele, criar um momento de confraternização. Então, todos os públicos nos interessam, mas esses dois conversam muito com o nosso propósito. Então, isso é bom ficar muito especificado, porque conversa, inclusive, com a nossa estratégia, né, Diego? Conversa com o propósito, conversa com a estratégia e invariavelmente vai conversar com a nossa atuação e com a nossa forma de se comunicar. Tá? É um modelo de negócio proposto para todos, mas que tem aceleradores, e esses dois públicos são dois aceleradores de desenvolvimento socioeconômico que conseguem potencializar a capacidade do cooperativismo. Tá? Eu acho que sobre o ano, a gente abordou isso no começo, é muito bom que tem, eu acho que é um reconhecimento de tudo que está proposto, feito aí, e a gente tem que se cuidar muito para não se ver como um copo cheio, né? O cooperativismo tem muito que ser feito ainda, tem que olhar para a trajetória, ver esses lugares, igual a gente citou aqui, a Rondônia vivendo um momento muito destacado, né, na economia e a convergência desses interesses, do agronegócio, do comércio e a prestação de serviços aqui de Rondônia, que é forte, e o cooperativismo, que é forte aqui. Eu citei o exemplo do oeste do Paraná, porque isso também é muito marcante, muito evidente lá, né, naquela região de Cascavel e tudo mais. Então, entender, acho que isso, assim, que a gente precisa comunicar melhor, se ver como um copo que está talvez para baixo do meio, que a gente já causa um impacto significativo, que igual a gente falou, o modelo está validado, está pronto para ser replicado, e para as pessoas que estão assistindo, principalmente o que não é cooperado, que ele crie espaço, pelo menos, para a dúvida na cabeça dele. Por que eu deveria ser cooperado de uma cooperativa? Porque você vai estar diretamente resolvendo um problema prático. Quem vai no supermercado para comprar iogurte e tem um iogurte de cooperativa e um não de cooperativa, possivelmente vai resolver a vontade de comer iogurte das duas formas. Então, veja valor nisso, veja valor, né, onde isso começou, com que propósito começou e que tamanho de movimento e que tamanho de entrega que isso está fazendo. Então, eu tenho amigos, por exemplo, que têm energia renovável em casa, mas não tem um modelo renovável de acessar o sistema financeiro. Está fazendo negócio com o banco. Poxa vida, eu falei para ele, está incompleta a sua jornada de responsabilidade social, né? Se você quer ter uma vida completa, olhe para isso. Eu vou consumir energia de uma forma responsável, mas eu também vou consumir o sistema financeiro de forma responsável por dentro de uma cooperativa. Eu vou consumir os produtos de mercado de uma forma responsável por dentro de uma cooperativa. E se tiver uma opção de transporte, nós ainda temos poucas realidades aqui de táxi, caminhão e tudo mais, mas o que você puder consumir dentro do cooperativismo, direcione. No mínimo, você vai estar deixando, acho que, um mundo melhor e um legado de acreditação de uma ferramenta que de verdade tem condição de transformar o mundo para um lugar que acho que beire a perfeição, né? Que crie um mundo que seja completamente possível viver sem os conflitos que estão instalados junto com isso que a gente falou da qualidade da vida moderna. A vida moderna é muito boa, eu adoro viver a época que eu vivo, né? A gente teve infância de brincar correndo na enxurrada e está vendo hoje IA e todas essas coisas que estão propostas aí para influenciar o mundo, né?
acontecendo, mas a responsabilidade da gente com o que está proposto para o futuro, para a forma como o mundo vai ser pensado, depende muito dessa geração que está em pé hoje, que está influenciando, que está fazendo comércio, que tem filho, que está educando, que está administrando as cidades. Então, que na medida do que esse podcast nosso chegar, as pessoas consigam desenvolver esse conjunto de responsabilidades, a gente possa consumir melhor, desde coisas que sejam mais saudáveis, com menos embalagem, com uma energia que é responsável, um carro que vai deixar um mundo melhor, e tudo o que ele puder consumir dentro de uma cooperativa, com certeza ele vai estar fazendo de uma forma fácil isso, e curioso assim, né? Uma coisa que precisa ser destacada. Os produtos que você encontra em cooperativa hoje no crédito, ou o produto para se alimentar, ou o produto de transporte, normalmente, no geral, do que eu e a gente convive com muito desse mundo aí, é de qualidade igual ou superior de tudo que está proposto para concorrer. Então, olhem para o nosso propósito, enxerguem tudo que a gente está proposto a entregar e experimentem o cooperativismo no ramo que for, da educação, coloque seu filho para estudar numa escola cooperativa, consuma numa cooperativa de crédito e leve outros comportamentos que com certeza vai fazer bem para você e vai fazer bem para o mundo. Ademir, muito obrigado. Eu que agradeço. Tenho certeza que tua participação aqui, tudo que tu colocou de conhecimento e vivência, que é até mais importante do que esse conhecimento, vai agregar demais para todo mundo que vai nos ouvir. Então, para quem nos ouve, obrigado também por ter ficado conosco até aqui e aguarde os próximos episódios. Conversas Coop, Cicobi.